Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal nesse dia que é tão especial para quem é cristão, assim como eu, que é o dia da ressurreição de Cristo. Hoje é a Páscoa, então eu desejo uma feliz Páscoa para vocês, espero que vocês tenham tido um dia de muita paz, de muito amor, de muitos sentimentos bons, que é o que reflete de fato a ressurreição de Cristo. E esse vídeo de hoje tinha que ser nesse espírito de paz, nesse espírito de perdão, de coisas, de sentimentos bons que vão nos guiar por caminhos bons, pelo caminho do bem, pelo caminho da luz, pelo caminho de Cristo. Então hoje eu trouxe para vocês aqui livros que não são exatamente livros cristãos, tá? Mas que são livros que trazem essas mensagens de perdão, de gratidão, de resiliência, coisas que trazem esse espírito da Páscoa, pelo menos para mim, são coisas que representam esse espírito da Páscoa. E você vai encontrar essas mensagens nesses livros aqui. Você sendo ou não cristão, eu tenho certeza que você vai aproveitar essas mensagens desses livros para poder seguir no caminho do bem, porque todo mundo quer seguir no caminho do bem, não é só cristão, né, gente? Então, espero que vocês gostem da lista de hoje, que eu separei aqui com muito carinho. Aproveitando, né, que ainda nesse clima de Páscoa, eu quero convidar vocês, porque esse mês de abril, a gente acabou escolhendo um livro cristão para ler no Membros, e foi sem querer, porque eu nem pensei nisso, que era o mês da Páscoa e tal, mas coloquei umas opções lá, igual eu sempre coloco para os membros votarem, e o livro que ganhou foi esse daqui, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Então, como a nossa live vai ser só no dia 29, ainda dá tempo de você entrar no Membros e ler esse livro aqui para acompanhar a nossa live no final do mês. E aí, aproveitando, né, esse livro aqui, ele tem tudo o que a Páscoa representa. Então, eu acho... E aí, se você também não é cristão, mais uma vez, você vai aproveitar as mensagens desse livro, porque são mensagens muito positivas, mensagens que nos guiam pelos bons caminhos da vida. E isso, como eu falei, todo mundo quer, ou deveria querer, né? Pelo menos é isso que eu acredito, que as pessoas, a maioria das pessoas são boas e querem o bem. Então, se você quiser fazer essa leitura com a gente, ainda dá tempo, por isso que eu resolvi trazer aqui logo no inicinho do vídeo, para convidá-los para fazer parte do Membros aqui do canal e ler esse livro com a gente aqui esse mês, tá? Outra coisa que eu tenho que te pedir antes de começar a mostrar os livros é para você se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para mim. Eu tô falando todo vídeo, né, que eu tenho uma meta de chegar nos 30 mil até o final do ano. Eu acho que é uma meta ambiciosa. O meu canal é um canal pequeno, né? Então, assim, chegar nos 30 mil é um número muito importante para mim, atingir mais pessoas. Eu trabalho com literatura, então, para mim, essa questão de atingir mais pessoas é muito importante, não é só um número, é a questão de eu conseguir realizar meu trabalho, alcançar mais gente, para que mais gente conheça o meu trabalho. Enfim, eu conto com vocês para isso, para você se inscrever aqui no canal, para você mostrar meu canal para outras pessoas que gostam de ler ou que você quer incentivar a ler. E agora sim, vamos à nossa lista aqui de livros com mensagens que vão nos guiar pelos bons caminhos. Então, o primeiro livro que eu trago aqui para vocês é Drácula. E trago esse livro aqui simbolizando uma mensagem de esperança. Esperança porque os personagens aqui dessa história, eles vão tentar resistir à força do mal, que é simbolizada pelo Drácula. Vocês sabem, Drácula, o vampiro de Bram Stoker, né? O autor do livro é Bram Stoker, que é aqui, ele simboliza completamente o mal, ele é uma força demoníaca mesmo, que quer roubar a alma das pessoas boas e levá-las para o caminho do mal, para o caminho do inferno, né? E aí, entenda como você quiser entender, mas é esse o simbolismo do Drácula, do vampiro aqui de Bram Stoker. Eu tenho uma resenha aqui no canal que eu falo sobre esse livro, falo sobre a forma que eu enxergo essa história, e eu vou deixar a resenha linkada aqui, não tem spoiler, pode ir lá assistir. Eu acho que vai ser legal, principalmente se você não conhece a obra ainda, porque muita gente tem uma visão equivocada de Drácula por causa da forma como os vampiros são retratados hoje em dia, mas aqui é o vampiro clássico mesmo, né? Que ele tem esse simbolismo
abismo do mal. E os personagens que são atacados por ele aqui ao longo da narrativa, eles vão demonstrar essa força de resistência, essa esperança, que significa que vale qualquer coisa para a gente defender a nossa alma do mal, para a gente ir por um caminho bom, para a gente salvar a nossa alma, a gente tem que estar disposto a qualquer coisa, e para estar disposto a qualquer coisa, a gente precisa acreditar que vale a pena aquele sacrifício que a gente está fazendo. E daí eu falo que é um livro sobre esperança, porque principalmente a personagem feminina aqui, que é a Mina, ela traz muito essa mensagem de esperança. Ela, quando parece que tudo está perdido para ela, em vários momentos da narrativa, ela mostra que ela tem esperança, ela sabe que ela pode conseguir algo melhor, ela sabe que ela pode ir por caminhos melhores, ela sabe que ela pode salvar a sua alma, que ela pode salvar a alma das pessoas que estão ao redor dela. Então, para mim, essa mensagem de esperança aqui em Drácula é muito forte, além de ser um livraço que é gostoso de ler, não é um livro difícil como muita gente pensa, então fica aqui minha primeira indicação. Próximo livro que eu vou indicar a vocês é Relatos de um Gato Viajante. É um livro que, para mim, ele simboliza a gratidão. Gratidão porque o personagem principal aqui do livro, ele vai adotar um gatinho de rua e também vai ser adotado por esse gatinho de rua, só que num determinado momento, por motivos que vão sendo revelados ao longo da narrativa, ele precisa arrumar um outro lar para esse gatinho. E aí ele começa numa jornada ali pelo Japão, um livro japonês, né, se passa no Japão, e aí ele vai começar a andar ali pelo Japão, indo na casa de pessoas que fizeram parte do passado dele para ver se alguma dessas pessoas pode ficar com esse gato. E por que para mim é um livro sobre gratidão? Primeiro porque esse personagem principal, ele se mostra grato o tempo todo pelas coisas boas que ele pôde viver na vida dele. Mesmo com muitos problemas e com problemas muito sérios, ele não reclama, né? Ele tenta deixar uma mensagem positiva por onde ele passa. Ele também acho que é um livro sobre gratidão porque a gente percebe esse sentimento dele pelo gato e do gato por ele, porque aqui o gato também tem voz, né? O gato, ele narra uma parte da narrativa e isso acontece de uma forma muito legal, não é nada muito fantasioso, assim, lógico, né? Um gato narrando é fantasioso, mas não é uma narrativa de fantasia, acontece de uma forma bem legal aqui e a gente percebe, mesmo sem eles falarem isso claramente, eu sou grato e tal, mas a gente percebe a gratidão que esse rapaz sente pela companhia do gato e a gratidão que o gato sente por ter encontrado esse rapaz. Então também acho esse sentimento dos dois muito bonito. E também gratidão porque ao longo desse percurso que eu falei que o rapaz vai fazendo, ele vai buscando ajuda, mas no final das contas é ele quem acaba ajudando, como uma forma de gratidão por serem pessoas que fizeram parte da vida dele em um determinado momento. Então, tem muitas mensagens nesse livro aqui, mas eu acho que a gratidão é uma mensagem que fica muito forte, pelo menos no meu coração isso ficou muito forte quando eu estava lendo o livro, além de eu ter ficado muito grata a Miriam principalmente, de ter me dado esse livro aqui e aos membros aqui do canal, porque a gente leu esse livro aqui numa leitura coletiva nos membros, inclusive se você entrar no membros, você vai ter acesso à live que está gravada, todas as lives que a gente faz no membro estão gravadas, né? E você vai poder assistir lá, se você já é membro e ainda não assistiu a live aqui de Relatos de um Gato Viajante, assista, é um livro muito lindo que é outra super indicação para vocês aqui. Agora um livro muito especial para mim, que eu sempre falo que é o meu livro preferido, que é Jane Eyre. E ele é preferido por muitos motivos. Um desses motivos é pela mensagem, que para mim é uma mensagem de resiliência, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter na vida, sabe, para ter uma vida boa. Porque ter resiliência é você conseguir se recuperar dos momentos difíceis, é você conseguir superar os momentos difíceis, se recobrar das mudanças que acontecem na vida. Se você não tem resiliência, você pode se afundar num buraco muito fundo a qualquer coisa que aconteça na sua vida. E aqui a gente vê a Jane Eyre, que é a protagonista, esse daqui é um romance de formação,
Então a gente vê ela desde a infância até quando ela já é adulta e tudo que ela vai tendo que superar. E ela tem que ter muita resiliência, porque ela é uma menina órfã, que é criada com os tios, e a tia dela no momento vai ficar viúva, então essa tia, na verdade ela é casada com o tio, né, então ela não era tia mesmo de sangue, assim, da menina, ela trata a menina muito mal, e tem uma questão com os primos ali também que não tratam ela bem, ela vai para um colégio que é horrível, e depois na vida adulta também ela tem que se virar, enfim, ela é uma personagem que vai nos ensinando muito pelo caminho. E o melhor, ela não é perfeita, ela não é aquela mocinha ideal, romântica, sabe? Ela é uma mulher com defeitos, ela é uma mulher que às vezes a gente reprova o que ela faz, às vezes a gente acha ela até meio antipática, às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda. Então isso mostra uma pessoa real tendo um caminho de vida que na maior parte da vida dela foi um caminho muito difícil e ela demonstrando muita resiliência. Então é um livro que eu acho incrível por esse e por tantos outros motivos. Tenho resenha dele aqui também. Inclusive esse livro aqui a gente tem uma análise dele lá no Pocket, uma imersão nele. Pocket é a minha loja virtual de imersões literárias. O link sempre fica aqui debaixo na descrição do vídeo. Se você quiser ir lá no Pocket dar uma olhada nas imersões que eu tenho lá, eu tenho a imersão em Jane Eyre, vale muito a pena ler também. Agora um livro que é um clássico infanto-juvenil muito bonito, que é O Jardim Secreto. Eu não tô falando o nome dos autores, né? Que é da Frances Hodgson Burnett. E esse livro aqui eu trouxe porque eu queria trazer um livro que falasse sobre amizade. Pensei em Harry Potter, mas eu preferi trazer esse daqui porque amizade é uma coisa muito importante que a gente tenha na nossa vida, amizades verdadeiras, e é muito importante que a gente saiba o que é uma amizade verdadeira, saiba o que é ser também um amigo verdadeiro. E ser um amigo verdadeiro não é você apoiar tudo o que o seu amigo faz a qualquer custo, é também corrigir esse amigo quando ele precisa ser corrigido, e é também ser um bom exemplo na vida desse amigo. E aqui a gente vê muito isso, aqui a gente tem uma dinâmica entre três crianças bem diferentes entre si. A menina, né, que é a protagonista, ela é uma menina muito mimada, que os pais morrem logo no início da narrativa e ela vai para a Inglaterra morar com um tio dela. E lá ela conhece um primo dela ali, que também é uma criança muito doente, muito problemática e pelo menos assim, ele acha que é muito doente por causa de várias questões da criação dele ali, e também um outro menino que é um menino pobre ali das redondezas, só que ele é um menino que é um bom exemplo da trama. E aí a gente vai ver na interação desses três personagens e como que esse menino que é o bom exemplo, ele vai estimulando os outros dois a amadurecer e a serem pessoas melhores também, mostrando que a verdadeira amizade ela faz isso, ela melhora a gente, ela nos guia por bons caminhos, que é o que eu falei, que os livros aqui dessa lista iam nos ajudar a fazer, né, nos guiar por bons caminhos. Então uma boa amizade, uma amizade verdadeira, ela faz isso, ela nos ajuda a seguir por bons caminhos, e aqui eu acho que a gente tem um ótimo exemplo de amizade verdadeira, que inspira, que corrige e que serve de exemplo mesmo para que as pessoas ao nosso redor tentem ser cada vez melhores. Nós temos que ser exemplo para essas pessoas, nós temos que sim nos preocupar com isso, e a gente também tem que se cercar de pessoas que se preocupam em ser exemplo do bem. Pelo menos é assim que eu penso, e eu acho que isso é mostrado aqui em O Jardim Secreto. E agora eu também indico para vocês Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Meu romance preferido da Jane Austen atualmente, depois da releitura que eu fiz da obra dela, esse daqui passou a ser meu romance preferido. E se eu falei de amizade, eu preciso falar agora de amor, porque ter um amor na vida também é muito importante para que a gente siga bem. E aqui a gente vê um amor sendo construído, um amor real, porque às vezes a gente tem aquela imagem do amor idealizado, ou então do amor que não é amor, é paixão, né, daquele fogo. E na verdade o amor que eu falo aqui, que é um bom sentimento que a gente precisa buscar na nossa vida, é aquele amor da pessoa que vai
andar junto com você, que vai superar obstáculos junto com você, que vai aprender com você e que vai te ensinar coisas também e que vai estar disposto a abrir mão de coisas por você, assim como você também vai abrir mão de coisas por ele ou por ela, né? Porque andar junto com uma pessoa, amar uma pessoa, viver o amor é viver a partilha e não o egoísmo, né? O egoísmo é uma coisa que não pode existir numa relação de amor. E aí agora eu tô falando mais do amor romântico, mas em qualquer relação de amor, seja amor entre pai e filho, amigos, o egoísmo não pode, não existe um amor que tenha junto ali um sentimento de egoísmo, né? E a gente vê muito isso daqui, porque os personagens dessa história, Mr. Darcy e a Elizabeth Bennet, eles vão aprendendo um com o outro, eles vão se livrando dos seus defeitos, eles vão abrindo mão dos seus orgulhos e preconceitos, né, como o próprio nome da obra aqui já diz, porque no início eles não se dão muito bem ali, e aí a gente percebe que esses personagens eles têm muito a aprender e num determinado momento eles se abrem para aprender um com o outro e é nesse momento que o amor de fato acontece. Um amor desinteressado, um amor puro, um amor que vai ter problemas, que vai ter percalços também, um amor real, de fato. E eu acho que é o tipo de amor que a gente deve buscar na nossa vida. Um amor que não é aquele amor da loucura, mas o amor da tolerância, o amor da paz, o amor que é gostoso, é do seu cotidiano, que entra no seu ritmo, não é aquele amor que vai te tirar de si. É o amor que vai, de certa forma, revelar a sua própria essência. Não sei, é a minha forma de enxergar o amor e eu acho que esse livro aqui mostra muito isso e eu acho que é uma boa dica aqui para vocês. Agora um livro que eu vou reler esse ano junto com o meu clube de leitura, que é o Clube MSL, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. E esse livro aqui, ele fala muito sobre coragem. Para mim, pelo menos, ele fala sobre muitas coisas, né? Mas a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês é uma mensagem de coragem, porque a gente tem aqui um homem que é um advogado, que ele vai defender um outro homem, que é um homem negro, acusado de abusar de uma mulher branca. Num período ali nos Estados Unidos, num período e num lugar dos Estados Unidos ali, onde o racismo era muito forte, onde existia uma segregação racial muito forte. Então esse advogado vai aceitar defender esse homem justamente porque ele tem a coragem de ver uma injustiça sendo cometida e não se calar diante dessa injustiça. Por isso que para mim esse tema da coragem fica muito forte aqui nesse livro. É um livro que a gente entende a história a partir do ponto de vista de uma criança, então apesar dele ter um tema muito, muito sério e muito dolorido muitas vezes, mas ele é visto com um olhar lúdico, com um olhar até inocente de uma criança. Então é uma leitura fácil no sentido da escrita, né? Talvez não tão fácil assim no sentido do tema, mas por ser vista através dos olhos de uma criança, as coisas ficam mais palatáveis para a gente compreender, para a gente digerir aquilo ali que está acontecendo. Enfim, um livro que eu estou muito ansiosa para reler lá no clube. Se você ainda não leu, mais uma dica aqui incrível para você. Agora eu vou trazer um livro, a gente já está quase finalizando aqui a nossa lista, mas eu não podia deixar de trazer esse livro aqui, de indicar esse livro nessa lista aqui de hoje, que é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que para mim é um livro que fala sobre fé. Todas as histórias, porque As Crônicas de Nárnia, na verdade, é uma reunião de 7 histórias dentro ali desse universo de Nárnia. As histórias elas não têm exatamente os mesmos personagens, mas todas têm o mesmo pano de fundo. Então todas as histórias estão ligadas de alguma forma, embora alguns personagens apareçam em umas histórias e não apareçam em outras. E é uma história de fantasia, né? São histórias de fantasia, mas todas elas permeadas por uma mensagem de fé.
todas elas têm uma mensagem de fé e uma fé mostrada de formas diferentes. A fé em Deus, a fé no ser humano, a fé na crença de que as coisas vão dar certo, a fé na bondade, a fé no amor, a fé em tudo aquilo que é bom. Para mim, as Crônicas de Nárnia simboliza fé. E eu tinha que trazer esse livro aqui porque, para quem não leu ainda as Crônicas de Nárnia, é um livro incrível. É um livro infanto-juvenil, mas não é só para as crianças, para os adolescentes. É um livro para os adultos. É um livro com muitas mensagens bíblicas, inspirado na Bíblia, sim, mas que, como eu falei no início do vídeo, independente de você ser cristão ou não, você vai aproveitar essas mensagens para a sua vida, porque no final das contas, é o que eu falei que eu acredito, nós queremos seguir um caminho do bem. E esse livro aqui, ele pode ser um guia importante nessa nossa busca aí por um caminho do bem. Magnífico aqui as Crônicas de Nárnia. Eu escolhi encerrar essa lista com um livro que é muito importante para mim, é um dos meus livros preferidos da minha vida e que também tem uma mensagem muito importante, e é Crime e Castigo, e a mensagem que eu ressalto aqui para vocês que esse livro me passa é a mensagem do perdão, e eu vou explicar para vocês por que ele me passa essa mensagem do perdão. Há um tempo atrás, mais especificamente o ano passado, nem tanto tempo atrás assim, eu li Moby Dick, que é outro livro que poderia estar aqui por N motivos, mas enfim. E Moby Dick, ele me passou uma lição muito forte que eu apliquei na minha vida sobre o verdadeiro arrependimento. Não só Moby Dick, na mesma época eu li também um texto do C.S. Lewis, que é o autor de As Crônicas de Nárnia, só que um texto dele mais voltado ao cristianismo mesmo, que ele tem muitos livros sobre o cristianismo de forma geral. E aí eu fiquei muito com essa coisa sobre o arrependimento na minha cabeça. E eu acho que Crime e Castigo é um livro que, se a gente for pensar na jornada do Raskolnikov, que é o personagem principal aqui, porque o que vai acontecer? Ele vai cometer um crime e ele vai seguir numa jornada de se castigar mesmo. Não só o castigo que vem do mundo para ele, pelo que ele fez, o castigo da lei, né? Mas também o castigo que vem dele, da consciência dele, que eu acho que é o pior nesse livro aqui, porque a gente vai vendo ele se atormentando, a gente vai vendo ele ficando psicologicamente muito abalado, então ele tem muito essa jornada até o verdadeiro arrependimento. Eu acho que é essa a jornada que o Raskolnikov faz, porque é diferente a questão do perdão, quando a gente pede perdão ou quando a gente quer perdoar alguém, ela vai muito ligada a essa questão do arrependimento. Não há que se falar em perdão sem o verdadeiro arrependimento. E o que é o verdadeiro arrependimento? Né? E aqui a gente vê o Raskolnikov, para mim, nessa jornada de descobrir o verdadeiro arrependimento. Se arrepender de uma coisa não é não querer pagar as consequências daquilo. Se arrepender é realmente você sentir que aquilo que você fez é errado e sentir, inclusive, que você merece aquele castigo por aquilo de errado que você fez, na medida do que você fez, obviamente. E é isso que a gente vai vendo aqui. A gente vai vendo o Raskolnikov se atormentando e trilhando esse caminho até o verdadeiro arrependimento. E aí sim, a pessoa que se arrepende verdadeiramente do que ela faz, ela é digna de perdão. Então, por isso que eu falo que é um livro, no final das contas, sobre perdão. Para mim, é uma mensagem muito forte. Todos esses livros aqui, eles passam outras tantas mensagens, assim, aqui, né, dentro dos livros. São livros muito profundos, mas eu resolvi ressaltar um ponto de cada um para trazer aqui para vocês. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aqui dessa lista, que vocês aceitem as minhas indicações e mais uma vez uma ótima Páscoa para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.